Esperança Cast no ar. Como você já sabe, o nosso Esperança Cast é um produto da Rádio Esperança FM e semanalmente nós trazemos temas relacionados à saúde, bem-estar, falamos de religião, histórias interessantes e inspiradoras, e hoje nós vamos falar sobre saúde financeira aqui dentro do nosso episódio. Para conduzir esse bate-papo e essa entrevista comigo, Tiago Delaia está por aqui. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo bem? É o nosso convidado especial de hoje, o Renan Falco. É um prazer estar com você aqui e levando informações relevantes para a nossa população, importante no atual momento que o país passa. É isso daí. Hoje nós estamos recebendo o Renan Falco, que é assessor de investimentos, professor universitário da FASAR, a Faculdade Santa Rita, aqui de Novo Horizonte. Nós vamos falar sobre saúde financeira, finanças, investimentos e tantos outras dúvidas, que irão surgir aqui durante o nosso bate-papo. Renan, tudo bem? Olá, tudo bem, Alex? Tudo bem, Tiago? Agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Mando um abraço também para todos os ouvintes aí da Esperança. É isso daí. Renan, para começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre orçamento pessoal e também orçamento familiar. Como que a gente planeja receita e despesa? Eu acho que hoje o brasileiro está passando por uma situação aí, digamos, complicada na economia e precisa entender um pouco mais sobre receita e despesa. Uma primeira pergunta já bem básica. O brasileiro sabe cuidar do dinheiro? Na verdade, não, né, Alex? A gente tem uma dificuldade de educação financeira muito grande no país, né? Tanto que eu não tive educação financeira quando eu estudei, provavelmente vocês não tiveram no colégio, onde vocês estudaram, também não tiveram educação financeira. Então esse é um grande problema que assola hoje a população brasileira, né? E não saber educação financeira impacta nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisões futuramente. Certo. E aí, falando em tomada de decisões, então, a nossa primeira pergunta, como planejar, num orçamento pessoal, familiar e tal, despesa e receita? Primeiro, o que a gente precisa entender, Alex? O que é receita e o que é despesa, né? Então, tudo que é receita é tudo que vai trazer algo que venha somar na nossa receita. Então, por exemplo, o seu salário, se você tem alguma outra renda extra, aluguel, qualquer aditivo que você tenha em cima da sua renda, tá? Então isso é uma receita, algo que vem para somar. Então a parte de despesa é tudo que vem como gasto, né? Então gastos com carro, casa, saídas para balada, tudo que a gente tem. Então o que a gente tem que saber? Quanto que eu recebo no total, quanto que eu tenho e quanto que eu gasto. E como que a gente faz isso? Eu gosto de fazer via planilha, né? O pessoal faz via Excel, tem gente que faz no próprio caderno, né? Minhas tias fazem bastante no caderninho, né? Já são mais manuais, né? Sim. Então você precisa saber realmente quanto que você ganha, quanto que você gasta. E aí você vai ter, então, o quanto que sobra ou quanto que você está em prejuízo. Então você tem que tomar por base esse tipo de cálculo. É um cálculo simples que a gente faz, mais com menos, né? Então fica fácil de você saber se posicionar depois com o que você vai fazer com o dinheiro que está sobrando ou às vezes está faltando, né? Por isso que muitas vezes a gente vê, as pessoas até comentarem que eu nem sei o quanto que eu estou devendo, nem sei o quanto eu ganho, nem sei nada disso, justamente por não ter essa disciplina aí, esse controle. Um planejamento, né? Essa falta de planejamento... Não cria um hábito, né? Não tem. Então o que a gente faz, Tiago? Você fez algum tipo de gasto, vai ali, pega a notinha, chega em casa, alimenta a planilha, alimenta o seu caderninho e coloca lá. Paguei R$1 no café, ajudei R$1 pro pessoal que passou na faculdade na esquina. Todo tipo de saída que tiver, você tem que colocar. O cara não coloca o café, o cara só acaba colocando os gastos maiores. Isso impacta diretamente o seu planejamento financeiro, porque você não vai estar com o orçamento de forma concreta, com os dados exatos. Isso vai impactar nas tomadas de decisões que você vai ter. Então você não sabe exatamente o que fazer com o capital, né? E aí acontece que as pessoas utilizam... A maior dívida hoje do brasileiro é o cartão de crédito. E confunde, porque o cartão de crédito não é uma despesa, ele é um meio de pagamento, né? E essa confusão é que acontece, porque joga os R$15, R$20 de despesas pequenas no cartão, quando vai ver, depois joga o cartão inteiro, mas não faz o controle de cada despesa, porque justamente ele conta como
O cartão de crédito, os poucos que fazem às vezes um controle, né, vai vendo o que está gastando, ele joga o cartão como uma despesa, e ele é só um meio de pagamento, né? E aí é que dá a confusão e a dificuldade para destrinchar, né? A segmentação das despesas são extremamente importantes, porque você tem, por exemplo, a despesa com vestuário, a despesa com saúde, a despesa com moradia, né, a despesa com investimento que você vai estar fazendo, despesa veicular lá de transporte. Então, essa segmentação você precisa também fazer, né? Então, consequentemente, quando você tem esse controle, tô gastando muito com o transporte, calma aí, tô usando muito meu carro, eu posso tentar economizar nesse tipo de segmento. Tô gastando muito com roupas agora, vou evitar de comprar. Então você consegue, tendo uma visão clara daquilo onde você está gastando, você consegue perceber, nossa, esse ponto aqui eu preciso realmente dar uma segurada aqui nos próximos meses. Então essa segmentação de despesas é extremamente relevante aí para você fazer o seu planejamento financeiro. E aí, você falando dos controles, né, de ter uma visão geral ali dessa planilha e também uma visão geral do que eu estou gastando, do que eu estou ganhando, não é verdade? Entra também as compras impulsivas, não é verdade? Porque elas impactam diretamente no nosso financeiro, né? No final do mês, a saúde financeira da família toda, né? Essa parte de compras impulsivas é bem interessante, Alex, porque assim, é algo psicológico, né? Então você vai dentro de um supermercado na hora antes de ter almoçado, já é comprovado que você acaba gastando mais do que se você tivesse ido depois do almoço ou da janta, né? Então você vai lá e acaba comprando algo que acaba sendo impulsivo. Quando tem aquelas... Não que precisa, porque tá com vontade. Exatamente. Isso acontece também com aquelas placas chamativas dentro de shopping, liquidação. Isso acaba afetando diretamente no psicológico das pessoas que têm esse perfil de ser mais imediatista. Tem gente que acaba comprando, vai numa loja, compra sapato e nunca usa o sapato. Oi, mãe. minha mãe acaba fazendo bastante isso aí, né? Então ela vai uma vez, depois eu vejo que eu não gostei muito bem, não era aquilo que eu queria, ele fica lá. Isso, então, né? A gente tem esse tipo de problema, onde essa ação imediatista acaba impactando também o nosso planejamento, né? Então, se às vezes você está totalmente controladinho, tudo bonitinho, tudo certinho a planilha, aí depois vai no shopping ou vai no supermercado e acaba extrapolando aí a compra ou o cartão de crédito, né? Então teria que ter alguma estratégia para você se controlar, se vigiar, para não se deixar levar por esse impulso. Talvez uma dica seria não faça nenhuma compra sem antes voltar para casa e refletir, alguma coisa assim, né? Você tem que se questionar primeiro. Eu preciso desse lá no produto? Momento, né? Exatamente, eu preciso desse produto. Mas se você se planejar no momento for pensar nisso, eu acho que aí é que... É impulsividade. Porque aí você quer, mas nem tudo é só o que eu preciso, eu também quero, eu trabalho o mês inteiro. Por isso que eu falo que talvez você... planejar a compra, ou seja, volta para casa e pensa antes, você ainda vai querer isso depois, né, amanhã, ou passar daquela vontade. É uma estratégia que você pode estar utilizando, né? Então, sai, respira fundo, volta para casa, dorme e faz o questionamento. Eu preciso desse sapato? Eu quero desse sapato? Eu vou usar? Então, muitas vezes, o preciso já vai eliminar a sua compra ali. Então, às vezes, a pessoa já tem uma quantidade relevante de sapato, vai ser mais um ali para ficar dentro do armário, da prateleira ali da pessoa, né? Então, essa consciência que precisa ser treinada, Thiago. Então já foram passadas duas dicas boas aí. Almoçar ou jantar antes do mercado, para quem vai mais tarde, né? É o esquema de não ir com fome, né? Fazer e não levar os filhos também, né? Porque eles sempre querem alguma coisa, né? E a questão do pensar e criar alguma estratégia para alguma compra, principalmente de vulto, né? De um valor mais alto, de você ter tempo de refletir se aquela compra Aqui a nossa mente acaba entrando um pouco em conflito, né? Do que, eu trabalhei, eu mereço,
mas com a necessidade que realmente você tem daquele produto. Então esse conflito, na maioria dos imediatistas, o eu mereço acaba vencendo. Então a pessoa acaba comprando. Né? Isso, compensar passou num mês difícil, né? Um dia complicado. Eu falei, eu mereço alguma coisa para me compensar tudo que eu tô passando. Exatamente. Eu estava vendo esses dias uma matéria que o grande calcanhar de Aquiles, como o pessoal fala, né? Da finanças de um casal, principalmente, é o famoso fast food, né? É as comidinhas rápidas no final de semana, né? Tinha um cálculo, vendo um vídeo até, a pessoa economizava aí em média de R$2.000 a R$2.500 por mês se eles comessem em casa todos os dias, no caso só fim de semana, hein? Sexta, sábado ou no domingo. Era a economia deles de 2 a 2,5, quer dizer, são compras que a gente faz também por impulso, querendo ou não. Sabadão, você, sei lá, fez uma faxina, trabalhou a semana inteira, você entra na parte da recompensa, né? Eu mereço um churrasco, eu mereço um lanche, eu mereço uma pizza, quero né? Descansar também com a família. Justamente. E aí é onde a pessoa que coloca isso na planilha e fala, poxa, mas foi quase um salário de alguém aqui no delivery, né? Exatamente o que a gente precisa fazer. A importância de ter essa planilha, esse controle, para realmente chegar ali e falar, eu vou conseguir fazer? Então até quanto eu consigo almoçar? Eu vou fazer esse final de semana, vou fazer um churrasco para os amigos. Até quanto eu posso gastar? Então você consegue se basear em números, se basear em dados. Né? Exatamente. Não é errado, né? Você tem que fazer, mas de forma planejada, né? A gente sabe hoje a situação que a gente tem dentro do Brasil, né? Que é difícil, a gente tem que trabalhar bastante, os preços do mercado estão altos, né? Então vamos fazer, a gente merece, todo mundo merece, né? Sim. Mas vamos fazer de forma controlada, baseada nos números aí que a gente tem dentro do orçamento. Na nossa capacidade, né? Comigo que funcionou bastante numa época da minha vida, né? Hoje já deu uma descontrolada, com um filho pequeno, a coisa bagunçou, mas o que funcionou bem foi colocar metas. O meu pensamento era, meu salário, eu sou assalariado, então eu tenho um valor fixo de receita. Então, por causa disso, também tem que ter um valor fixo de despesa, porque ela não pode ser tão variável. Então, por mais que ela fosse variável, né, na natureza, tipo uma conta de energia, uma conta de água, você joga um pouquinho para cima ali teu planejamento dentro do orçamento e tentava trabalhar dentro dele. Inclusive, aí também eu jogava a questão do lazer, né? E aí, a grande vantagem que eu via era justamente saber, na hora de recebia e bater cara e crachá, né, lançar o que eu tenho que pagar, planejar, eu conseguia ver melhor onde eu estava extrapolando, onde é que estavam meus exageros, né? Quando você faz o controle, é exatamente isso que você consegue fazer, né? Você consegue verificar onde você está exagerando nos gastos, né? Então, você tem, como eu falei, a parte de segmentação dentro da planilha, né? Então, o lazer também é um segmento que a gente tem que constar lá dentro, né? Tendo isso, o que a gente faz? Gastei muito lazer no mês passado. Opa, já extrapolei um pouquinho aqui. Mês que vem, vou dar uma segurada, vou ficar em casa, vou assistir uma televisão, né? Vou ficar mais quietinho com meus filhos, né? Então você consegue se organizar para fazer você bater a sua meta, né? E essa parte de meta é extremamente importante também você ter dentro dos orçamentos, tanto metas mensais ali, a minha receita é essa, eu quero ter o X de gasto. E a meta anual também, para você chegar lá na frente e realmente tá sobrando dinheiro para você fazer as coisas que você gosta, se divertir, viajar, investir o seu dinheiro também, né? Então a gente tem que planejar certinho no curto prazo, né? Mensal e até a parte anual. Uma data boa para fazer isso, sempre virada de ano. A gente sempre coloca as metas, os objetivos, né? Então vamos aproveitar quem já tá chegando em dezembro, né, Alex, né, Thiago? E já começar a fazer a programação aí pro próximo ano, né? Então colocar as receitas, fazer a planilhinha e até fazer os controles. É mais fácil zerar agora que vem 13º, né? Você paga umas continhas, é mais fácil você tentar zerar as contas e olha, agora recomeço daqui, né? É um momento mais propício também por causa disso, né? Assim como segunda-feira é o dia internacional Vou pra academia. da academia. Vai ter que começar, mas essa parte a gente realmente tem que começar. É uma coisa que, igual o Thiago comentou aí, mudou minha vida. Então, é importante, precisa estar no dia a dia da família. Sabe qual que é desculpa, um pensamento que a conclusão que eu cheguei uma época,
e que às vezes a pessoa que está endividada pode achar que, mas eu não consigo passar com o meu salário, não paga as contas. A pessoa quando está endividada, ela entra no especial do banco, né? Ou seja, trabalha com o limite do banco e no limite do cartão. Então ela chega num ponto que ela até não tem mais limite do cartão e não tem mais limite do banco. E ela trabalha dentro desse limite do banco e do cartão durante 4 ou 5 meses, pagando os juros que for. Mas ela passa, ou seja, depois, quando o salário cai, ele cobre o buraco do cartão e do banco e recomeça ele fazer o buraco novamente para poder virar o mês. Mas se você for analisar, você está trabalhando com o mesmo dinheiro, porque você não entrou mais dinheiro. O limite que você usou, ele tampou. Então você, na necessidade, consegue trabalhar com o teu orçamento da família. É que você quer, às vezes, dar uma extrapolada. Mas eu cheguei à conclusão de que se eu conseguir passar 3, 4, 6 meses devendo para banco, mas tocando, então eu consigo passar com o meu salário, porque na verdade não entrou mais dinheiro. Eu só trabalhava com o limite do banco, mas era o mesmo dinheiro. O problema que acontece, Thiago, é quando você deixa de ter a capacidade de pagamento, né? Por exemplo, tem um cartão de crédito, tá lá R$5.000. Eu vou lá e pago a fatura mínima, sei lá, R$1.000. 4.000 ficou lá. Aí você vai fazendo mais dívida no cartão. E aí começa a virar uma bola de neve, né? Aí juros altíssimos, né? E a pessoa depois, muitas vezes, tem que entrar em negociação com o banco para tentar resolver esse tipo de problema. Quando vira uma bola de neve, aí é o que acaba extrapolando toda a parte orçamentária, destrói. E quando a gente mexe com a parte financeira, às vezes destrói família, né? Então é importantíssimo, mais uma vez ressaltando, fazer o controle aí financeiro, o planejamento financeiro pessoal e familiar, né? Então, se a gente tem numa casa aí mulher, esposa, né, e o marido, o que a gente faz? Os filhos também têm que saber como eles estão englobados dentro dessa planilha, né? Porque também geram gastos, né? Sim. Então é importante bater um papo, principalmente com a esposa ou o marido, né? Chegar e, vamos tocar desse jeito, pegar opiniões, né? Porque sempre vai ter uma divergência ou outra, e para tentar resolver, fazer um planejamento eficiente aí, para que se consiga ter o lazer, ter uma aposentadoria adequada lá na frente. E também aí buscar e passar um ano sobrando sempre um dinheirinho do que ficar faltando, né? Pois é, vocês dois falaram de endividamento, né, de crédito e tudo mais, mas assim, eu sou bem, o Thiago é mais, essa parte financeira, né, ele é mais controlado e estudado também, né, já fez investimentos e tudo mais, eu sou bem leigo nesse assunto. E quando a gente fala de endividamento, quando a gente fala de crédito e tal, o que é a dívida na realidade? Como que eu consigo evitar esse endividamento aí, além, claro, de gastar o extremo, né? Dívida, o que acontece? Tudo que sai acaba se tornando dívida. Então, quando você compra no cartão de crédito, você vai acumulando valores que você vai precisar pagar. Vou fazer um financiamento, você está fazendo uma dívida. Fazer um consórcio, fazendo uma dívida, né? Aí, fala assim, o financiamento é ruim porque eu estou fazendo uma dívida? Não estou falando isso. Nem consórcio também não. Sim. Eu acho que toda dívida, você precisa estar dentro do orçamento aí que você está previsto em pagar, né? Então, vou fazer um financiamento para construir a minha casa, você está recebendo um dinheiro agora, fazendo uma dívida para que você construa a sua casa. Consórcio, mesma coisa, adquirir algum bem imóvel, né? Então, a dívida, ela precisa ser controlada. Ela não é ruim, mas você precisa estar sempre olhando ela de pertinho para que ela não saia fora do seu orçamento, né? Certo. Estamos chegando ao final de ano, e aí você falou um negócio muito difícil. Não sair fora do orçamento. Nessa época começam as confraternizações. Pois é. As reuniões de amigos. Então. E aí vem aquela pergunta básica: tem estratégia para a gente sair desse endividamento, tentar reequilibrar as finanças? Ou, enfim, existe alguma estratégia além do controle financeiro mensal? Se você tiver, por exemplo, com uma dívida, aí o que a gente tem que fazer? Olhar qual é a rentabilidade, qual é a taxa de juros que essa dívida está trazendo para a gente. Vamos supor que seja uma dívida de 3% ao mês. Hoje até que não é tão caro. Se você for pegar o cheque especial, aí vai para cima de 7%. Né? Então, vamos supor que tem essa dívida. O que a gente orienta? Tenta pegar uma dívida com uma taxa de juros menor. Né? Então, vai lá,
pega o valor, quita a dívida com os juros mais altos e pega uma dívida com uma taxa de juros menor. Essa é uma forma de você estar negociando e diminuindo aí a sua dívida, né? Os juros, que no longo prazo, quando a gente coloca em juros compostos aí, acaba virando uma bola de neve, né? Então, negocia a dívida por um juros menor, né? Essa é uma dica que a gente pode estar passando aí, Alex. Certo. Neste momento ainda tem aqueles, acho que estamos no terceiro já plano de renegociação de dívidas do governo, esqueci agora o nome do programa, e eles zeram até juros, zeram só paga o capital, as multas, né? Então tem sempre essas renegociações acontecendo agora. O governo quer que você tenha crédito para continuar consumindo, né? E girando a economia. Aproveita. Então né? é sempre oportunidades que surgem, né? Tem que aproveitar. As metas financeiras, o planejamento de vida, quando a gente fala em dinheiro e tudo mais, como que eu consigo definir essas metas e como que eu consigo alcançar elas assim, não num curto prazo, mas porque o que na psicologia a gente fala muito, o que nos move a conseguir um objetivo é a recompensa dele, certo? E aí às vezes você está numa dívida, sei lá, numa casa própria, são 30 anos, né? Sei lá, agora aumentou, né? Não sei quantos anos mas 30 anos, aí você pega um financiamento que o cara faz em 72, outro faz, enfim. Como que eu consigo definir uma meta, uma estratégia para alcançar essa meta aí a curto prazo? Eu consigo criar alguma coisa nesse sentido aí? Tendo sempre algumas recompensazinhas, sem passar só por penando para manter as contas na linha, né? Porque às vezes você vai fazer uma meta, sei lá, e aí o cara chega, sei lá, muito restritiva, né? Contrata o Renan dá uma olhada no meu negócio, fala, Alex, no mínimo 5 anos sem comer um cachorro quente, fora do orçamento. É óbvio que você não vai conseguir, você vai falar, não, então deixa isso daí quieto, eu vou tocar a vida assim, estou vivendo assim. A gente tem muito disso. Existe uma estratégia com uma meta mais rápida de ser alcançada, ou a gente vai sacrificar aqui, mas em pouco tempo o resultado vem? Cada caso é um caso, né, Alex? A gente precisa analisar a situação de cada pessoa. Tem um cara que ganha 20, 30 mil reais e está endividado e tem dívida até o pescoço. Tem um cara que é 5 mil, mas o cara é controlado, tem investimento feito, tem um carrinho dele ali quitado. Então vai depender muito da situação onde se encontra o perfil de cada pessoa, né? Então a gente tem que personalizar o orçamento de cada um para verificar o que dá para ajustar, o que dá para ser feito. E a meta, como que a gente faz a definição da meta? Também de acordo com o orçamento que a pessoa vai trazer para a gente. Então, vamos supor, sobra alguns R$1.000 lá para você. O que você quer fazer com esse dinheiro? Eu quero viajar, eu quero guardar. A gente precisa definir o que você quer fazer com esse resto de dinheiro que sobra do seu orçamento, né? Então, vamos definir, eu quero guardar porque daqui 3 anos eu quero fazer um MBA lá na Europa. Então, ótimo, a gente vai fazer a conta. Quanto que custa para fazer um MBA? 50 mil reais? Ótimo, para chegar nos 50 mil reais daqui 3 anos, a gente tem que guardar X reais por mês, certo? Aí a gente vai definindo as metas. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. Quanto custa? 15 mil? Ótimo. Então a gente vai definir isso aí. A meta é aquilo que você vai criar, só que você tem que estar adequado naquilo que você recebe hoje. Não está feliz? A receita não está boa? Não, cria uma outra renda, né? Vai buscar alguma outra oportunidade. Era a minha próxima pergunta, inclusive. Eu vejo muitas pessoas falando, os coaches e tudo mais, disso daí, né? Não viva de uma única renda, sempre tenha uma renda extra. E essa renda extra, às vezes se torna até a renda principal, né? No caso da pandemia, muitos acabou revertendo, né? Saiu da CLT e acabou se tornando a renda extra a principal. É meio que todo mundo tem que ter essa renda extra mesmo? Todo mundo tem que vender alguma coisinha? Todo mundo tem que prestar um servicinho ali por fora para poder ir garantindo algumas metas ou coisa assim? Não, na verdade vai do perfil. Às vezes a pessoa está satisfeita com o trabalho dela e para ela é suficiente aquele salário, é suficiente aquela renda, ela tem os gastos controlados, então para ela é suficiente. Para mim não é suficiente. Então você precisa de uma renda extra. Para mim não é suficiente, nem a renda extra tá dando. A renda extra nem a renda extra tá dando. Um extra, né?
Vai ter que cortar o cartão dele lá. Ó. Pois é, eu digo que é complicado, hein? Não, a situação é vai ficando complicada, né? Quando a pessoa está dentro de uma dívida financeira, ela não consegue enxergar com clareza, né? Porque ela sempre está dentro do buraco, né? Ela não consegue enxergar a luz direito. Por isso a importância de, às vezes, se contratar, às vezes, um profissional para olhar de forma mais rigorosa, ela ter uma opinião de um terceiro, de forma profissional, para tentar realmente ajudá-la, né? E hoje nós estamos, como nós estamos, né, um país aí com muitos endividados, realmente por falta da educação financeira para as crianças e para os adolescentes. Inclusive descobri hoje que você dá também educação financeira numa escola da cidade, né? E a gente vê que é uma escola particular, tal, mas na rede pública não tem a galerinha não tem essa oportunidade. É importante ter essa educação financeira para as crianças e adolescentes. Com certeza, Alex. É uma coisa que acaba, eu acredito que vai ser um diferencial lá na frente, né? Porque o que a gente ensina hoje ali na escola, no colégio? É saber o que é dívida, o que é cartão de crédito, o que é cartão de débito, né? Por que qual é a diferença? Então, o menino vai saber, quando a mãe fala, não posso gastar porque eu não tenho dinheiro. Aí o outro filhinho vai falar assim, mas você tem um cartão de crédito. Mas quando você não tem dinheiro, o cartão de crédito não é válido. Então ele já vai saber realmente como que funciona, ele sabe o que é uma renda fixa, ele sabe o que é uma taxa de juros, ele sabe o que é um juro simples, juros compostos. E quando a gente vai ficando adulto, se você conversar com um adulto sobre taxa Selic, CDI, renda fixa, renda variável, muitos não vão nem saber o que é, como que faz, né, onde aplica. Pretendo descobrir isso tudo hoje, inclusive. Então vamos lá. Que eu sou um dos que não sei nada, né? Tiago, um pouquinho mais por dentro do negócio. E como é que aconteceria esse básico da educação financeira para as crianças, para quem está em casa, os pais? Como é que inicia esse ensinamento com eles? Dentro do colégio hoje, como que a gente tem? Além dos temas que são abordados de educação financeira, como a gente já citou aqui, o que é receita, dívida, despesa e tal, lá também é fornecido um sistema como se fosse um metaverso. Você cria o seu avatar e dentro desse sistema, desse avatar, você tem várias missões para você estar fazendo, né? Então você tem que ir no supermercado, você tem que fazer compras, você tem que ajudar o próximo, você tem que trabalhar, você tem que abrir empresa. Então você consegue trabalhar como se você estivesse realmente no mundo adulto, né? Então eles já estão sendo programados para entender o mundo adulto, como que seria, né? Então eles têm salários, têm despesas, têm que pagar aluguel, né? Então uma coisa bem bacana aí. Tem o que a gente fazer está tudo isso caber no orçamento. Exatamente. Pois é, e a gente não teve isso, e a hora que você chega na vida adulta, que você cai de paraquedas e começa a conhecer tudo isso daí, é aonde eu creio que a grande maioria se desespera e cai na dívida. Por falta de um controle, de um entendimento, de uma educação que não foi passado anteriormente, né? Que coisa, né? Por falar, vocês falaram em investimentos e tudo mais, do CDI, poupança, o que é Selic e tudo mais. Explica pra gente. A gente sabe que o nosso tempo não é tão extenso assim, mas os investimentos básicos, né? Digamos aí, o brasileiro, ele ama a poupança. Pelo menos até um tempo atrás. Dia desses eu ouvi aí que a poupança já não tá mais a queridinha do brasileiro. O que é a poupança? O que é a Selic? O que é o CDI? Conta pra gente. Então vamos lá. Vamos do início, Alex. Tem bastante assunto aí. Primeira coisa que a gente precisa entender a economia, ela tem sempre uma referência. Para você fazer essa referência na economia, numa rentabilidade, se eu falar para você 13% ao ano tá bom para você, Alex? 10% ao ano tá bom para você? Se você não tiver uma referência, você não vai saber se tá bom ou não. Como que a gente utiliza? É uma taxa chamada Selic, né? Então a taxa que hoje ela tá, inclusive subiu ontem 0,5% e ela tá em 11,25%. Então vamos guardar esse número, pessoal, 11,25%. Então eu tenho uma referência para saber. Se eu agora falar para você, Alex, eu tenho um título aqui que eu te pago 8% ao ano, tá bom para você? Aí não tá, porque a Selic tá 11,25%. Tá? Então agora se eu chegar a falar para você, Alex, tem um título que tá pagando 13% ao ano. Aí você já começa a pensar. Opa. Isso significa o quê? Para a gente fazer um investimento, você já tem uma noção daquilo que você pretende buscar. Então você tem como base a taxa Selic, correto? Agora vamos supor que eu vou abrir uma franquia ou abrir um negócio. Essa taxa que eu busco
de rentabilidade anual seria de 12% ao ano. Compensa eu arriscar meu capital, abrir uma franquia, se a taxa Selic está 11,25%? Legal, então a gente consegue comparar isso tanto para investimento quanto para negócios. Tá? Então essa taxa Selic é extremamente importante para a gente. Tá? E é através dela que a gente tem alguns outros indicadores, que é a famosa CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então eu sou um banco, você é outro banco. Eu faço um empréstimo, aí o que você faz? Me paga o CDI. Então geralmente é 0,1 abaixo da Selic. Tá? Então se está 11,25, o CDI vai girar em torno de 11,15. Tá? Então essa aí é a taxa de referência, o pessoal já deve ter guardado. Sim. Qual o outro ponto que a gente precisa saber? Inflação. Né? Inflação, vamos com um exemplo, fica mais fácil. Uma Coca-Cola de 2 litros. Vocês bebem Coca-Cola ou não? Sim. Em 2000 vamos pegar aí 10 anos de diferença. 2014, quanto você acha que estava uma Coca-Cola de 2 litros? Acho que uns 4 e pouco. 4,20, 4,50. E hoje está quanto? 9. Praticamente dobrou, né? Então, isso é inflação. Aquele dinheiro que você comprava por 4,20, 4,50, hoje você precisa do dobro para comprar uma Coca-Cola. E isso impacta diretamente seu dinheiro. Então, seu dinheiro, se você pegar uma nota de 100, quando a gente teve a criação do real, que foi em 1994, essa nota de 100 hoje, e trazer valor presente descontando a inflação, ela vale mais ou menos R$13. Olha o tanto que o nosso dinheiro ele é corroído pela inflação. Né? Essa inflação, então, ela impacta diretamente o nosso orçamento. Tá? Então, a gente tem dois pontos aí. Taxa Selic e inflação. Dado isso aí, a gente vai entrar, então, na parte de produtos. Né? Se perguntou da poupança. Né? O que é a poupança? Ela vai render 0,5. Você deixa o seu dinheiro aplicado e a cada 30 dias o banco te remunera. Aí você tem a remuneração de 0,5% ao mês. Tá? Aí, isso é bom ou é ruim? Vai depender muito do perfil da pessoa. A gente tem outros produtos, por exemplo, do Tesouro do governo, que pagam uma taxa que é tão seguro quanto a poupança, que pagam mais. Né? Paga, por exemplo, a Selic. A Selic está 11,25. Se você somar o 0,5 da poupança, aí vai dar 6,5% ao ano. Né? Então, a poupança é 0,5 mais o TR, por isso que vai dar 6,50 alguma coisinha. Então a gente tem essa possibilidade aí de investir em produtos tão seguros quanto a poupança com uma rentabilidade maior. Voltando lá na inflação, só para entender, deu uma bugada, mas aí eu creio que talvez seja a dúvida de quem esteja em casa também, ouvindo e nos assistindo. Se o meu salário subisse de acordo com a inflação, é óbvio que os produtos também iriam subir mais, quer dizer, eu não vou conseguir fechar nunca essa conta. O salário sempre vai estar muito mais abaixo da inflação. Vai depender. Entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Porque, entendi, vai depender da categoria que você... Eu continuo ganhando pouco, mas o produto continua subindo, né? Eu pagava 4 e pouco, não lembro o ano aí, de uma Coca, sei lá, subiu quanto o salário mínimo de lá até aqui? R$200, não sei, talvez. E a Coca foi para 9, ela subiu o dobro, e o salário mínimo subiu 2%, 20% talvez. Quanto mais eu subo o salário, mais a inflação também sobe. A gente nunca vai conseguir, então, estar de bem com a vida e comprar as coisas do jeito que a gente gostaria. Por isso a economia precisa ser controlada de uma maneira eficiente pelo governo. Né? Então, a gente não tem só a parte de dinheiro pela população, a gente tem os gastos do governo. Né? Por que a inflação nossa está acima do teto hoje? Pelo gasto excessivo que o governo está proporcionando atualmente. Né? Então já passou do teto do gasto, do teto da inflação e, consequentemente, acaba impactando a inflação para a população. Tá? Então, a inflação não é só baseada no salário da pessoa física. Tá? Então, a gente também tem a parte de governo, importação, exportação, são várias No final situações. das contas, quem paga o pato é a gente. Na maioria das vezes, sempre a população. O salário nunca acompanha, né? Não consegue, o poder de compra do brasileiro nunca consegue se manter no mesmo nível que a inflação cresce. E aí aquele círculo vicioso, né? Em que eu tive 6% da inflação esse ano, aí o ano que vem eu vou reajustar meu produto, eu vou repor a inflação no meu produto para poder continuar lucrando a mesma coisa. Então eu vou fazer um reajuste.
e todo patrão vai reajustando o seu produto para poder pagar o salário do funcionário, reajustar o salário do funcionário em 6% por causa da inflação. E assim vai. Aí o produto fica mais caro no outro ano seguinte, por causa que houve reajuste de todo mundo. E aí todo mundo vai fazendo esse movimento. Vai todo mundo subindo e o salário sempre vai ficando para trás, né? Eu sempre vou ficando sem É um ciclo, porque vamos colocar uma produção de, sei lá, de chinelo. O chinelo precisa ter toda a borracha, precisa ter todos os funcionários e tal. Para você fazer aquele determinado par de chinelo, vamos supor que ele gasta R$15. O custo de produção desse chinelo R$15. Passou o ano seguinte, a borracha começou a ficar mais cara, ou teve que subir o salário do Alex, que trabalha lá, então esse custo de produção também aumenta. Então eu não posso mais vender ele por 30, vou ter que vender ele por 33, 34. Então acaba virando um ciclo. Então por isso a necessidade de a gente eleger bons gestores aí, tanto para a cidade, estados e o nosso país, né? Porque do mesmo jeito que aumenta o meu salário, vai aumentar o produto final, ou seja, eu que vou comprar o próprio chinelo que eu fabrico, ele aumentou meu salário, mas o que ele aumentou, eu vou pagar no chinelo mais caro depois também. A gente teve um exemplo, né, na época da pandemia, que teve um ano, se não me engano, foi em 2021, que a inflação bateu 10,06%. Né? Então, você imagina, se você deixou o seu dinheiro na conta corrente, você foi corroído aí em 10% do seu capital. Ou você deixou o dinheiro na poupança, você teve 6,5%, com menos 10%, teve mais uma corrosão aí do seu capital, mesmo deixando o dinheiro aplicado, né? E é a grande briga, por exemplo, né? Aí o trabalhador pode entender um pouquinho melhor quando se fala do FGTS, em que tentam brigar para que a correção dele seja feita pelo menos na inflação. E hoje ele é corrigido aliás, estão tentando fazer pela poupança, pelo menos está abaixo disso. 3% ao ano. E mais taxa referencial, coisa assim. 3%, né? Tá? Então, o próprio dinheiro do FGTS do trabalhador, ele desvaloriza muito mais lá na conta do FGTS do que se estivesse aí numa poupança, por exemplo. Né? Exatamente. Ou até mesmo poderia estar num tesouro do governo, né? Então, num título do tesouro do governo... O governo paga mais. Exatamente. Né? Então, pagaria hoje 11,25, né? Então... E a gente, querendo ou não, né, eu não sou contra o FGTS e tudo mais, a gente sabe que o nome já fala tudo, né, fundo de garantia e tudo mais, mas querendo ou não, além de utilizar o nosso dinheiro, ainda não paga bem por ele, né? A rentabilidade no FGTS é bem pequena, né? 3%. E somos obrigados, né? E ele abaixo utiliza, da inflação, né? O governo utiliza ele. Sim, ele utiliza. Para financiamento educacional. Inclusive a poupança, a gente falou do rendimento baixo, muitos brasileiros estão começando já a despertar que esse investimento não é tão vantajoso mais, tanto que estamos tendo cada vez mais retiradas da poupança e tem aumentado o investimento no tesouro direto, no tesouro do governo, investimento nesse sentido, né? Uhum. Então devagarzinho vai despertando. Isso que vale a essa expansão da internet que está tendo, né? Bastante gente falando sobre a parte de finanças e o pessoal acordando um pouco para fazer esses investimentos, né? Sair da conta corrente. Muita gente deixa o dinheiro na conta corrente, muita gente deixa o dinheiro embaixo de colchão. Então, a gente, principalmente o pessoal mais antigo, né? Esses dias encontraram uma família, acho que no Piauí, Tocantins, não sei. O pai morreu há não sei quanto tempo, era cruzado ainda. Acharam uma mala no guarda-roupa dele, que eles não mexeram nas coisas. A hora que achou, estava cheio de dinheiro, não sei quantos milhões cruzados. Quer dizer, né? Guardava dinheiro vivo, mas infelizmente não fez a troca. A gente acha que isso é coisa de pessoa mais antiga, mas eu conheço pessoas que ainda hoje não confiam em tecnologia e guardam dinheiro em casa. Sempre tem, né? E essa falta de conhecimento, né? A gente acaba e não é pessoa idosa não, viu? É pessoa jovem. Mais jovem. Prefiro trabalhar assim, tá ali o meu dinheiro, eu sei onde é que tá e gosto Consegue de ver. Né? Consegue ver, né? É a famosa visão, né, do negócio, né? Aí vocês falaram aí de juro simples, juro composto. O que é isso? Juro simples, vamos lá. Vamos fazer por exemplo. Juro composto é aquele famoso bola de neve, né? Então, eu tenho R$1.000, esse R$1.000 aqui, vamos supor que eu tenho 10% de juros compostos em cima. Então, R$1.000 com 10%, R$100, certo? No ano seguinte, eu não vou acumular mais R$100, eu vou acumular 10% em cima de 1.100, né? Então,
você consegue fazer uma bola de neve. O juro simples é 10%, R$1.000. Todo mês, todo ano, na verdade, seriam R$100 de juros. Tá? Essa é a diferença, então, de juros simples para juros compostos. O juros composto, ele vai sempre agregando os juros no sobre valor juros. final ali da dívida. Imagina né? a nossa dívida, né? Imagina a dívida que vai crescendo a cada mês, né? Juros sobre juros, crescendo, aumentando. Agora, imagina se, em vez de dívida, fosse dinheiro guardado. É esse pensamento que a gente precisa buscar. Ele faria o mesmo movimento. O dinheiro, em vez de ser uma dívida, fosse um dinheiro guardado. É juros sobre os juros do dinheiro. Fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Que é o que a gente pretende aí numa educação financeira, né? Certo. E renda fixa? O que é? A gente fala vocês falaram aí dos juros e tudo mais, e sempre quando eu vejo reportagens sobre economia, o Thiago fala sempre pela manhã também, nessa renda fixa. O que seria a renda fixa? São títulos, Alex, que a gente tem, que pode ser emitidos pelo banco, pelo governo, por empresas, né? Vamos citar os principais aqui. Vai a sopa de letrinhas aí, pessoal. É o CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, e tem tantos outros aí, produtos de renda fixa, mas esses são os mais famosos. O que a gente precisa entender de renda fixa, na verdade? É que a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito, então todos os títulos emitidos por banco de renda fixa, ou seja, CDB do Banco Santander, do Banco XP, do Banco Itaú, são emitidos por uma instituição financeira. Consequentemente, eles têm o Fundo Garantidor de Crédito em até 250 mil por CPF, pessoa física, tá? Certo. Alguns não têm, são como o CRI e o CRA, só que eles são emitidos por uma securitizadora, né? Não são instituições financeiras, então ele não tem o Fundo Garantidor de Crédito. Debêntures são emitidos por empresas, é um título de dívida que também não tem o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, basicamente, essa é uma diferença. Segunda diferença, alguns são isentos de imposto de renda, outros não. O CDB segue imposto de renda tabela regressiva. Então, quanto mais tempo você fica no produto, menor os juros que você paga. Então, até 6 meses você vai pagar 22,5%, de 6 meses a 1 ano vai pagar 20%, de 1 ano a 2, 17,5%, e acima de 2 você vai pagar 15%. Tá? Então, o CDB ele tem esse imposto que é incidido sobre ele. O LCI e o LCA eles são isentos de imposto de renda. Tá? Então, são financiadores do agronegócio e o setor imobiliário. Tá? Então, eles são isentos de imposto. Então, essa é a grande diferença. E agora, a parte de rentabilidade, ela é igual para todos. A gente tem 3 tipos de rentabilidade para uma renda fixa. A gente tem o pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido. Vamos por um aí. O pós-fixado, vocês lembram do CDI que eu comentei com vocês, né? Então, o que significa isso? Vamos pegar um CDB que rende 100% do CDI. Quanto que ele vai pagar, Alex? 11,15%. Lembra? 11,15. O Selic é 11,25, CDI 0,10 a menos. Então, 11,15% ele pagaria. Então, 100% do CDI vai pagar 11,15. Se eu falar 110%, aí você tem um acréscimo de 10%. Se eu falar 90% do CDI, você tira o percentual aí referente a 11,15. Tá? O pré-fixado, que é o mais fácil, é o que eu já sei quanto que eu vou ganhar no final. Então, 12% ao ano, 13% ao ano, 14% ao ano. Essa é a taxa pré-fixada. E por fim a gente tem o híbrido. O híbrido nada mais é do que a nossa famosa inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, inflação mais 5% ao ano, inflação mais 7% ao ano. Então, você tem uma maneira de você se proteger da inflação através desse produto de renda fixa. Tá? E aí, quando a gente fala de renda variável? Renda variável, a gente basicamente está falando de 3 tipos aí, né? São ações, ETFs e fundos imobiliários, né? A gente tem a parte de, vamos falar a parte de ação. Quando a gente compra uma ação, a gente está se tornando sócio da empresa, tá? E essa ação ela é negociada na bolsa de valores e ela tem um valor, essa cota. Então vamos supor que eu comprei, eu não sei quanto que está o preço hoje, mas eu comprei Itaú a R$20. Essa cota ela tem a variação no dia a dia de negociação no pregão da bolsa de valores. Então ela pode ir para cima quanto para baixo, tá? E o que acontece com isso aí? Eu compro Itaú achando que a economia vai melhorar, que o Itaú vai entregar boas receitas, que a tendência é da valorização da sua cota. E aí vai chegar no 25 e eu acabo
vendendo. Então eu estou ganhando R$5 por ação em cima, R$5 por ação que eu comprei ali do Itaú. Tá? Fundo imobiliário, o que eu gosto de fazer é uma comparação. Vamos supor que eu sou um gestor de um shopping. Esse shopping eu tenho várias lojas dentro dele, correto? Essa loja faz o quê? Paga um aluguel para mim que sou o gestor. Sim. Esses aluguéis eu tenho também, como gestor, tenho todas as minhas despesas operacionais, minhas despesas administrativas, financeiras. 95% do meu lucro líquido eu sou obrigado a fazer a distribuição entre os meus cotistas. Então, se você comprou uma cota aí do fundo, vamos citar aí o XPML11, tem mais de 20 shoppings dentro dele, para você ter uma ideia. Você se torna praticamente um sócio desse shopping. Então, quando o shopping paga o aluguel, você também está recebendo esse aluguel, que a gente chama de dividendos ou proventos, tá? Esses dividendos, que é legal, ele é isento de imposto de renda. Agora, se você comprar uma casa e pôr para alugar, você é obrigado a declarar seu imposto de renda. Seu imposto de renda. Então, o aluguel de uma casa, de um imóvel, você tem que declarar. Mas quando você compra um fundo imobiliário, esse shopping aí vai pagar um dividendo para você de forma mensal. Hoje no Brasil, né? Pode ser até 3 meses, mas a maioria dos fundos pagam de forma mensal. Esse dividendo, ele é isento de imposto de renda. Então ficaria, então eu compensaria, eu tenho hoje ganhei um dinheiro aí, pronto, e quero investir em casas de aluguel. Compensaria então eu fazer o fundo aí imobiliário em vez de adquirir uma casa, porque eu não vou estar declarando ele, não vou ter que pagar imposto sobre e uma série de outras coisas. Seria basicamente isso. É um dos benefícios de você adquirir um fundo imobiliário, né? Lembra quando você falou, é a visão, a questão da visão? Uhum. Tem gente que gosta de ter a visão de ver a casa. Sim. Tá? O que eu gosto do fundo imobiliário com relação à parte de comprar uma casa para você fazer o aluguel? Quando você compra, igual citei o XPML11, nós temos mais de 20 shoppings aí dentro da carteira dele, dividido em 7 estados. O que isso me acarreta? Uma diversificação de produto. Se dentro daquele problema que teve lá no sul, tivesse acontecido dentro de um shopping, eu teria ainda 19 outros shoppings trabalhando, funcionando. Tá? Então isso diversificaria o meu risco. Agora, se eu compro uma casa, eu não consigo alugar. Eu tenho um risco de... E se o inquilino não me pagar o aluguel? E se o inquilino danificar a minha casa? Né? Então você tem... E se for construído do lado ali um cemitério? Já desvalorizou tudo. Exatamente. Então, os riscos que você tem quando você compra uma casa são os mesmos riscos que quando você compra um fundo imobiliário. Você pode ter a valorização ou não do seu imóvel. Por um lado, você tem a diversificação, você tem galpões logísticos. Então, você tem empresa aí que tem 12, 15, 16 galpões logísticos. Se acontecer de um deixar de ser alugado, você tem outros ali que acabam pagando o aluguel. Entendeu? Deu algum problema, 3, 4 para deixar de pagar. Mas você tem mais outros ali pagando. Né? Então, essa diversificação é o que eu vejo como positivo para fazer essas aplicações em fundo imobiliário para quem gosta de receber uma renda passiva ali. Então, toda vez que você investe num fundo imobiliário, um percentual é pago em dividendos na sua conta ali de investimentos. E o fundo imobiliário paga todo mês, né? Ele tem essa vantagem. Se você comprar, por exemplo, uma ação da Petrobras, ela paga dividendos, mas ela paga de forma mais esporádica, trimestralmente, assim por diante. Mas vale lembrar, ainda assim é renda variável. Ela pode tanto valorizar quanto desvalorizar. A cota do fundo imobiliário é a mesma coisa. Então você comprou hoje XPML11, deve estar valendo R$100, um pouquinho a mais. Se você comprar hoje, daqui 10 dias pode estar 90, no outro dia 110. Então você tem a valorização ou desvalorização da cota no período. Tá? Então a tendência no longo prazo, buscar sempre uma valorização. Se você souber escolher bons produtos, bons fundos imobiliários, a tendência é trazer bons rendimentos. Né? A dificuldade é essa, é você encontrar as ações boas, para que você possa ter um retorno bom no investimento de dinheiro que você tem e também não precisar ficar acompanhando tanto. Porque como é variável, ela pode desvalorizar e você começar a perder dinheiro. Então, você tem a possibilidade de trocar de ação, de vender uma ação que está mais em baixa e comprar outra que está mais num momento melhor.
É uma das grandes vantagens. Outra vantagem também que eu acho muito boa, se você ganhar hoje, olha, me planejei, fiz um trabalho muito bom com o meu dinheiro o ano todo, me organizei, 13º chegou e eu não preciso dele, agora posso guardar, posso investir. Pegar lá R$3.000 do teu 13º. Você consegue comprar um imóvel, algum investimento imobiliário? Nenhum, né? Nenhum. No fundo, você pode já colocar uma cota e já passar no mês seguinte a ganhar proporcionalmente aqueles fundos que você já ganhou. Mas como a parte ruim é que é variável, então você tem que estar sempre acompanhando. Né? Quando você compra uma casa, também a sua casa vai ser variável. Você pagou 500 mil, aí você precisa vender, aí você precisa ter o comprador que queira pagar os 550 que você quer da casa. Ou eu ofereço 480. E é muito mais difícil, você vender uma casa. A liquidez é muito menor, né? Do que uma ação. Uma ação você vende muito mais rápido. E uma estratégia legal, Thiago, que você tocou nesse assunto, é assim, o cara que compra o fundo imobiliário, ele recebe os dividendos de forma mensal. Esse dividendo, ele vai reaplicando dentro do próprio fundo. Então, ele vai crescendo a quantidade de cotas dentro desse fundo. Então, à medida que você cresce, o dividendo é pago pela quantidade de cota que você tem. Quanto mais cota você tem, maior o seu dividendo. Então, você vai crescendo de forma, aí, de novo, a bola de neve, o seu... composto. Mas aí é positivo, né? Exatamente, exatamente. Não é a dívida, é na parte de rentabilidade, aí, de recebimento de dividendos, né? Ô Renan, já que a gente fala de dinheiro aqui, de quebra de tabu, quebra pra gente um tabu, fala de valores. Por exemplo, uma pessoa comum hoje tem dificuldade para acompanhar o mercado de ações. Então, talvez o mais indicado para ela que tem um dinheiro e quer investir nesse mercado seria contratar um assessor de investimentos. Geralmente, ele investe muito também na contratação para gerir, por exemplo, R$50.000. A parte do assessoria de investimento, os bancos ali não tem essa cobrança do assessor, né? Como que é feita a remuneração de um assessor? Porque a gente tem que posicionar aqui um assessor de investimento e um cara que vai fazer a gestão do seu dinheiro. O cara que vai fazer a gestão do seu dinheiro é diferente do cara que vai te assessorar nas escolhas aí no dia a dia dos seus investimentos, tá? Então, o cara que vai fazer a gestão, você está passando para ele a bandeira de ele tomar conta do seu capital. Tá? E o assessor não, ele vai estar no seu dia a dia junto com você. Então eu vou conversar com o Alex, por exemplo. Renan, você deu o exemplo de 50 mil. Renan, onde eu vou investir? Primeiro, o que eu preciso fazer? Alex, qual que é a sua perspectiva para você usar seu capital? Qual o seu horizonte de prazo para você usar isso aí? Quais são os seus objetivos? Eu preciso entender o perfil do Alex para poder fazer essa assessoria para ele, né? Então, esse dinheiro meu, Renan, eu quero começar a montar minha aposentadoria. Daqui quantos anos, Alex? Daqui 25 anos. Ótimo, então eu já sei que um prazo de 25 anos. Então eu consigo aplicar um capital sem ter essa necessidade de resgate imediato. Consequentemente, eu não tendo essa necessidade de resgate imediato, eu consigo buscar mais rentabilidade para o Alex, né? Dado que é um prazo maior, um prazo mais longo. O cara que é gestão, ele vai cobrar um percentual ali, que aí vai depender de cada profissional. Tá? A parte de assessoria, dentro da XP, por exemplo, você coloca seu dinheiro na XP, você abre a conta na XP e faz os investimentos que é assessorado por mim, não tem um custo, né? Como que é remunerado? Todo produto que você acaba comprando, ele tem um percentual que remete ao escritório que você está credenciado. Entendeu? Então, eu comprei um CDB. O CDB, ele remunera um percentual para o assessor, para o escritório. E o assessor também faz os alertas. Olha, tal ação deve desvalorizar. O Trump ganhou lá, então deve mexer no mercado, vai desvalorizar. Ele vai fazer essas assessorias voltadas aí para o seu perfil, né? Então, se ele tem às vezes um perfil agressivo, que ele quer fazer os investimentos, dentro da XP, o que é legal, a gente tem alguns produtos que são automatizados. Então, o Alex quer investir na bolsa, mas ele não tem o tempo para ficar acompanhando. Você tem uma carteira automatizada que é gerido por especialistas da própria XP para fazer isso para você.
Então você não precisa, eu quero uma carteira que monte dividendos para mim de ações. Você tem uma carteira específica para isso, né? Então os gestores ali da própria XP vão fazer a gestão desses ativos e você só vai conseguir fazer os acompanhamentos pelo aplicativo, né? Então é uma coisa bem automática, ajuda bastante as pessoas que não têm tanto tempo ali ou às vezes até conhecimento para fazer a seleção de alguns ativos. E é difícil comprar uma ação? Qualquer valor eu compro uma ação? Como que funciona? Você tem que sempre estar utilizando uma corretora para fazer a compra de uma ação, né? Você não consegue ir diretamente na bolsa, então você precisa de um intermédio de uma instituição financeira. Através dessa corretora, você acessa o Home Broker, que é o aplicativo onde você vai, uma plataforma onde você vai fazer a compra dessa ação ou do fundo imobiliário. Na parte de ação, o que a gente tem, Alex? A gente tem a ação fracionada. Então, a ação que custa R$8, R$7, então você consegue comprar ela de forma fracionada. Certo. Tá? Ou se você for comprar de lote padronizado, aí são 100 ações. Então, 100 ações vezes 8, você vai gastar R$800 ali. Tá? Então, você consegue comprar ação fracionada. Se você tiver um pouco mais de dinheiro, você já pode comprar de lotes padronizados. E a parte de fundos imobiliários, por exemplo, variam de R$7 a R$200, R$150. Entendi. Vocês dois falaram de aposentadoria, né? E aí, como que eu planejo a minha aposentadoria? A gente vive num país hoje que, assim, outro dia eu estava comentando com os meninos aí, eu nem sei se eu vou conseguir me aposentar, né? Porque tinha uns anos aí, agora já foi para 60 e pouco, daqui uns dias vão inventando outras coisas, daqui uns dias já não tem mais dinheiro e INSS também, enfim. Como que eu planejo essa minha aposentadoria? Tem limite para dinheiro que você vai ganhar. Limite, uma coisa errada, né? A gente paga bastante e recebe bem pouco lá no final. Como planejar essa minha aposentadoria? Vamos começar pelo INSS, né? O INSS hoje é o que remunera aí a aposentadoria da maioria dos brasileiros, né? Esse INSS, ele é deficitário hoje. Então, o que significa isso? As pessoas estão ficando mais velhas, estão vivendo mais. Vivendo mais. Né? Exatamente. Então, precisa de mais dinheiro para sustentar isso aí. E a tendência no longo prazo é de a balança inverter. Hoje a gente tem mais jovens pagando, né? Uhum. Mas a tendência no longo prazo é isso se inverter, né? Diminuir a quantidade hoje as pessoas têm menos filhos do que antigamente, né? Então, a tendência da balança é virar, né? A gente ter diminuição. Gente recebendo e menos pagando. Exatamente isso. Então, provavelmente, daqui 20, 30 anos, se a gente não tiver, no meu ponto de vista, não tiver uma reforma para previdenciária, a gente não vai receber INSS. Nós três aqui somos novos ainda, né? E tem bastante tempo para trabalhar. No meu ponto de vista, daqui 25, 30 anos, o INSS já não existe mais. Então, a necessidade de a gente pensar num plano B, né? Você desenvolver um plano para você fazer a sua aposentadoria, né? Não depender de Estado, governo para se aposentar. Então, comece pela planilha, depois comece seus investimentos aí, buscando aí um prazo para sua aposentadoria. Certo. Eu posso utilizar, por exemplo, o fundo imobiliário como se fosse minha aposentadoria, colocar lá e deixar ir rendendo, como você falou. É muito arriscado? Não? Seria interessante fazer um investimento em outra plataforma, enfim? O fundo imobiliário é legal para você estar recebendo esses dividendos de forma mensais, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que fazer essa diversificação, ter parte de renda fixa. No Brasil, a gente tem a taxa de juros alta, então vamos aproveitar isso aí. Então, aproveita, invista em taxa de juros, né? E também tem essas diversificações aí para tentar incrementar uma rentabilidade maior dentro da sua carteira. Ações, fundos imobiliários ou até mesmo ETFs aí, né? Uma coisa legal, Alex, na parte do INSS, hoje o teto do INSS é 7.700 e alguma coisinha. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Para você se aposentar com esse valor do INSS, você vai ter que fazer um investimento mensal de 900 e poucos reais para você ter o teto, né? Quando você se aposentar daqui 35 anos, Alex, você pagou o teto do INSS, vai receber os 7.700. Qual é o seu patrimônio? Só a sua aposentadoria. Só esses 7.700 e pouquinho. Sim. Que a gente está falando, tá? Claro que depois até chegar lá na frente vai ter o reajuste do salário e tal. Mas se você aplicar esses mesmos 900 reais
no mesmo tipo de período, vamos supor que seja 0,8% ao mês. É menor do que a taxa Selic hoje, né? Então vamos chutar quanto patrimônio. Por 35 anos vai dar mais de 3 milhões. Vai dar mais de 3 milhões de patrimônio. Se você pôr uma aplicação aí também com 0,8, vai dar em torno de 20 mil reais de salário por mês. E aí você tem um patrimônio de 3 milhões e 300, 3 milhões e 500. E recebendo 20 mil por mês, em vez de 7 e alguma coisinha. Exatamente. Pois é, por isso nós devemos repensar, né, os nossos conceitos, principalmente sobre a aposentadoria, né? Com certeza, sobre tudo, né? A gente gasta dinheiro de forma muito errada hoje em dia, né? Tem mesmo os financiamentos, se a gente for colocar no papel, a gente não faz, né? E assim fica enroscado. A gente tem que repensar, se planejar melhor para gastar o nosso dinheiro. Com certeza. E muitas vezes a pessoa que está ouvindo, está assistindo o nosso podcast, pode estar pensando assim, tudo bem, mas o Renan, ele é assessor de investimentos aí e tal, dá aí as suas aulas de educação financeira e tudo mais, mas eu ganhando meu salarinho de 2 e pouquinho, eu tô meio perdida. Eu consigo achar alguém que me ajude nessa situação ou eu tenho que ficar sozinho mesmo, montar essa planilha no caderninho e tocando o barco? Geralmente, com esse tipo de valor, fica mais difícil de achar um profissional, tá, Alex? Geralmente tem pessoas especializadas em empresas, né? Pequenas empresas, médias empresas que fazem um auxílio aí para fazer todo o detalhamento de custos, despesas, receitas da empresa. Agora, pessoalmente, eu aconselho que a pessoa comece, pode ser no caderninho mesmo, para fazer a somatória, faça as despesas certinho, coloque todas as informações, os centavos ali, a pessoa, não vou colocar o centavo, não vou colocar R$1 que eu dei pro pessoal ali, e acaba não sendo fidedigno as informações do orçamento. Então coloque todas as informações, pagou no cartão, pega o comprovante, coloca ali, anota certinho, paguei, comprei meu açaí ali, põe lá, açaí, alimentação, fui no supermercado, alimentação, comprei roupa, vestuário, tanto. E aí, no final do mês, o que você vai fazer? Olha tudo lá. Ganho 2 e pouco e gastei 2 e pouco. 2 e pouco. Calma aí. Onde que eu tô errando? Eu tô comprando muita roupa, tô gastando muito no supermercado, tô gastando muito no transporte. Existe algum espaço para eu fazer algum corte aqui? Onde que eu vou cortar? Eu consigo cortar aqui, consigo diminuir isso aqui. No próximo mês você trabalhe para fazer esse corte que você planejou. Vai para o próximo mês. E aí você vai começar a sentir a evolução do seu planejamento, né? Aí na hora que você chegar lá na frente, fala assim, R$500 todo mês eu consigo economizar agora. Ótimo, daqui 12 meses são 6 mil. Sim. Né? Então, é assim que começa. Renan, quero ganhar mais, preciso aumentar minha receita. Estuda, faz, agora tem tanta gente trabalhando por internet também, que dá para fazer algum tipo de capital, né? Vai fazer unha, vai entregar um brigadeiro, consegue, tenta incrementar a sua receita. Fazer alguma prestação de serviço no final de semana, né? Exatamente, né? Então tem tanta gente aí que trabalha no dia a dia tal, e depois de final de semana trabalha com maquiagem, então dá para você aumentar a sua receita, né? É difícil para todo mundo, né? Todo mundo tem a sua dificuldade, mas eu acredito que esse caminho do planejamento ser controlado acaba facilitando a vida lá para frente, né? Então a gente tem que pensar no agora, não abrir mão também das coisas boas da vida, do lazer, mas pensar de forma regrada para que lá na frente você consiga aí uma aposentadoria sem depender do governo, né? Inclusive, quem é aposentado pelo INSS, apenas 1%, não está errado isso, 1% consegue sobreviver assim sem depender de nada. Os outros 99% depende de continuar trabalhando, depende de auxílios do governo, de ajuda de amigos, parentes. Então, 1% apenas da população brasileira aposentada pelo INSS está realmente tranquila. Sobreviver com aquele Está realmente tranquila. Pois é. Tem algum programinha bom para isso? Você vai jogando lá? Tem algum... Olha lá, né? A gente aqui é facilidade, né? Queremos facilidade. Hoje tem bastante aplicativos que fazem essa parte de orçamento,
né? Então dá para baixar pela internet aí, tem bastante gratuitos, né? Então dá para aproveitar essa onda da internet e realmente utilizar. Legal. Tem um case de sucesso, tipo assim, Alex, eu fui assessor de tal pessoa, ou eu instruí tal pessoa, tal, não precisa citar nomes, é claro, né? Que estava numa situação muito complicada financeiramente, e depois de tanto tempo, hoje ela, né, se controla, mudou de vida, teve disciplina e tudo mais. Tem os cases de sucesso? Tem sim. Tem uma cliente, na verdade, em que ela tinha essa dificuldade financeira, né, não guardava dinheiro, o salário dela era um salário relativamente bom, né, dos padrões aí, só que não sobrava nada, gastava tudo, era festa, gastava com carro, roupa, e chegou no momento que ela, Renan, eu tenho salário, mas eu não guardo, eu não sei onde invisto, eu não sei nada do mercado financeiro. E aí eu sentei com ela e expliquei, a gente vai fazer o seguinte, quanto que você acha que você consegue guardar? X reais por mês, ótimo, eu quero, aí coloquei negociei até um pouquinho a mais para ela, falei assim, até um pouquinho a mais aqui, X, tá bom, eu vou conseguir guardar. E eu comecei a explicar para ela os produtos de investimento, renda fixa, renda variável, tal. Ela tem uma conjuntura ali, um portfólio bem desenvolvido hoje dentro da carteira dela, mas o xodó dela é a parte de fundos imobiliários. O que ela fez hoje, Alex? Ela tem, acho que 6 ou 7 fundos imobiliários, onde os dividendos que ela já recebe desses fundos, ela já consegue comprar uma cota. Então, nesses fundos, ela nem investe mais. Os dividendos que ela pega, que ela recebe, ela automaticamente compra. E o dinheiro que ela continua aportando, ela vai pegando e aportando em outros produtos. Né? Então, ela já está fazendo a bola de neve do fundos imobiliários dela. E, por outro lado, ela continua investindo. Então, aquele X lá que ela estava investindo, já não é só X. Ela está recebendo os dividendos ali dos fundos imobiliários. Que muitas vezes ela acaba recomprando as próprias cotas. Ou se às vezes ela vê uma oportunidade em algum outro produto, ela tira esse dinheiro ali dos dividendos e aplica em algum outro produto. Né? Então... E terminou a dor de cabeça, né? Acabou a dor de cabeça. Né? E ela fez a reserva de emergência? E ela também tem a reserva de emergência. A gente também não falou aqui, né? A reserva de emergência. Antes de começar a investir, né? É importante ter uma... E cada pessoa tem o seu percentual, né? É diferente numa pessoa que é autônoma, por exemplo, num cara que é concursado. O cara que é concursado tem essa estabilidade. Então a reserva de emergência dele é diferente da minha que, por exemplo, sou autônomo. Né? Então, a gente tem esse percentual definido para cada pessoa, que é ajustado para cada personalidade. Né? Então, você tem que pensar, Renan, para um concursado é 4 a 6 meses de reserva de emergência. Uma pessoa que é seletista, você tem o seguro-desemprego e tal, aí pelo menos 8 a 10 meses. O cara que é autônomo, 12 a 16 meses. Então, não tem uma fórmula muito correta de falar. Eu acho que vai depender muito do seu dia a dia, de como você trabalha, de como está a sua situação financeira. Mas a reserva de emergência ela é muito importante aí para realmente na parte de emergências, né, que acabam acontecendo na vida. Quebrou meu carro, bati meu carro, né, o que eu faço? É a reserva de emergência que vai ali, vai tirar e depois você repõe ela de novo. Repondo. Isso. O que não acontece hoje em dia, né? Geralmente pega quase todo mundo de surpresa e aí é nesse momento que a pessoa começa a se enrolar, né? Exatamente. Porque não tem a reserva de emergência. Eu acho que o verbo a ser destacado aqui é planejar, né, Sim. Alex? Né? Então, planejamento financeiro é extremamente importante em tudo. Né? Então, desde o planejamento inicial do seu orçamento, até no planejamento dos seus investimentos, até no planejamento da sua aposentadoria, né? E dos seus objetivos. Então, de repente, dentro da sua carteira de investimento, você não vai ter só a caixinha aposentadoria. Você tem a caixinha MBA, você tem a caixinha trocar de carro, você tem a caixinha viajar para os Estados Unidos, a caixinha viajar para a Europa. Então, cada caixinha você vai montando um portfólio e cada produto vai ser específico para aquele objetivo, para aquele prazo que você tem. Bacana. É isso daí, né, Thiago? Eu já encerrei minhas dúvidas para essa conversa. Eu saio muito triste dessa conversa, por sinal, porque eu preciso de um assessor destes,
tanto de investimento quanto financeiro. Baixar um aplicativo para te ajudar a organizar. Vou passar meu WhatsApp para você, Alex. Pois é, já passo o WhatsApp, já mando o link do aplicativo, enfim, já manda modelo de planilha, já vai mandando tudo, mas já começo a tirar dúvidas assim, né? Pelo WhatsApp a gente vai trocando ideia. E a gente vê, né, depois de uma conversa dessa, que a gente não sabe nada de finanças. Porque a gente, acho que no dia a dia só recebe o salário, vai pagar nas contas e vai tocando. Não perde no mês, né, não vou nem dizer uma semana no dia, mas não perde uma horinha para sentar e olhar com cuidado para as contas, para fazer todo esse planejamento, né, de olhar onde está gastando cada centavo, para onde está faltando, por que está faltando, e entender o movimento do teu dinheiro, né, o que ele está, para onde, que contas que ele está indo. A gente falou no comecinho sobre as pequenas contas, né? Quando eu olho no cartão, eu falo, mas eu não fiz nenhuma conta grande. Vai lá, tá 700, 800 reais só naquele cartão. Aí você vai ver 20, 32, 15, 18. Vai somando, na hora que vai ver, esse valor. Dos picadinhos abaixo de 50, dá pelo menos uns 300 reais. Eu na verdade, eu tenho essa planilha, Thiago, Alex, tem essa planilha em Excel. Eu ainda sou modelo mais antigo ainda. E eu faço desde 2006 essa planilha. Tá tudo organizado ano a ano, tudo que eu gasto. Eu sei quanto que eu gastei, por exemplo, de vestuário no ano de 2007, por exemplo. Quanto que eu gastei de combustível. Então tem tudo relacionado ali. Isso facilita bastante para fazer as decisões minhas do dia a dia. Até, por exemplo, passei no farol, tinha o bicho lá que passou na faculdade. Sim. Dei R$1. Eu chego na planilha e coloco R$1 pro bicho. Então, esse critério de você chegar, fazer a devida atenção que merece ter a planilha, o caderno, o aplicativo, é extremamente importante para você tomar as decisões aí pro futuro, né? E valorizar o seu dinheiro, né? Trabalha o mês inteiro ali, passa mal perrengue, escuta, engole sapo, para depois tratar o dinheiro assim dessa forma, né? Gastando de qualquer jeito. Exatamente. E aí eu falo por conta, é um lembrete, não é nenhuma lição de moral nem nada, né? Quando enfiar o pé na jaca, né? Perder o arreio das contas, não deixa de fazer as análises, né? Continua pondo no papel. Porque às vezes quando a gente desanima, né? Tipo, não consigo, tô já no 6º mês eu não consigo arrumar as contas, desisto disso aqui, né? Aí você abandona. Não pode. Tem que ser crítico, né? Você tem que ser crítico com as suas contas, com o seu orçamento. É um dinheiro suado, trabalhado, que você merece lazer, sua família merece lazer, mas que você tem que ver quais são as condições primeiro, né? Antes de tomar as decisões aí. Vou trocar de carro. Às vezes você não está na época certa de poder trocar de carro agora. Então reflita direito e o que vai fazer? Com os números na sua frente, você vai conseguir ser mais assertivo, né? Então, olhe os números, verifique-se. Realmente agora eu consigo trocar de carro, tem esse dinheiro sobrando. Consigo viajar. Então, fica muito mais fácil de você perceber as tomadas de decisões olhando os números, né? E dia desse eu estava assistindo um videozinho também sobre isso e tinha se a gente for, vai indo longe a conversa, né? Mas é nas pequenas coisas realmente que a gente vê que vai se afundando. Tinha uma pessoa falando o seguinte, jogou todas as contas dela na planilha, como você falou, no aplicativo, não sei, ele deu lá os resultados e eu acho que ele dava até sugestão de que era necessário e o que não era para a vida da pessoa, ou se, né, verifique se isso é interessante ou não. E aí tinha aplicativo de música, aplicativo de streaming, tinha não sei o que do Mercado Livre lá que você paga para não pagar frete, uma coisa assim, a pessoa nem comprava. Por que ela está assinando aquilo? Aí aparece uma promoção, foi ver aquelas pequenas assinaturas, né, que o pessoal vai oferecendo pra gente, a pessoa tinha um monte daquela assinatura que no total tudo já dava quase R$200 no mês, né, que poderia ser um investimento ou coisa assim. Você precisa de tudo isso? Entra aquela pergunta, preciso desse sapato? Preciso desses canais aqui? Preciso disso tudo? Eu assisto, né? Porque às vezes a pessoa nem assiste. Você assiste tudo bem, né? Vamos lá, né? Sim, não, claro. Mas a pessoa nem assiste, né? E tá pagando. Né? Igual até, você falou de aplicativo de música, eu pagava até o tempo atrás. Eu nem escuto música. Aí eu falei, mas por que eu tô pagando, né? Então eu já escuto a rádio. A Rádio Esperança. Exatamente. Mas o gratuito, boa programação. Exatamente. E aí é uma coisa que eu acabo... tava pagando e não tava usufruindo, né? A gente vê muito academia, apareceu também na pessoa. A pessoa paga e não vai, então por que você tá pagando, né? Academia e uma série de outras coisinhas. Aí você para analisar e você olha e fala, poxa,
É uma avaliação, então. Aí quando você tem escrito na sua frente, Alex, você consegue avaliar Enxergar com mais aquilo discernimento, entendeu? Puxa, eu não uso isso aqui, por que eu tô fazendo, né? Eu não vou na academia, por que eu tô fazendo? Outro ponto que eu lembro que eu penava muito, e ainda peno um pouco, mas é quando você vai olhar as contas do mercado, nossa, eu gasto muito no mercado. E muitas vezes entra em desespero no final do mês, lá no dia 20 em diante, porque não tem mais quase limite no cartão, falta dinheiro para fazer as compras, o mercado está acabando com tudo muito caro. Mas você, quando olha o mercado com mais atenção, você percebe que a alimentação da família se mistura com o lazer. Porque você vai no mercado comprar carne, você compra o carvão, você compra o sal de parrilha, cerveja. Os mimos do final de semana, né? Então, é importante separar isso aí, né? Ah, mas eu não tenho, só uso... Hoje em dia, cartão você consegue bastante, né? Quando você quer cartão, eu separo por cartões. Então, eu tenho um cartão de mercado, é alimentação, e quando é lazer, não sei o que, eu passo em outro cartão. Por mais que os dois estouram. Mas eu sei onde é que... Onde está indo o capital, onde está indo o seu dinheiro. Porque acontece muito de nessa hora que a pessoa já está apertada e aí estoura as contas, vou olhar tudo mercado. E aí é difícil para o pai de família, para a mãe olhar e falar, poxa, eu não sei o que fazer mais com o mercado. Mas se você for analisar, não é o mercado em si, né? As contas para alimentação da família. É o lazer, que é aquele momentinho que você vai fazer a compra com fome, e aí, sexta-feira, final de semana aí, né, trabalhei, olha, semana foi cansativa, mereço um churrasco no final de semana, mereço fazer um doce diferente, né, fazer um bolo especial, que vai gastar 100 e cacetado só num bolo que você vai fazer, que é com leitinho, com chocolate, enfim. Essa diferença tem que fazer, porque o lazer é o que come a gente pelas pernas. E o que é legal dentro da planilha, você consegue incluir os percentuais. Então você tem, por exemplo, um salário de R$5.000, desses R$5.000, quanto que percentualmente está disponível para moradia? Quanto está disponível para lazer? Quanto percentual está disponível para investimento? Quanto você está jogando? Então, percentualmente, você consegue. Nossa, mas estou gastando 50% aqui com supermercado, com alimentação. Tá muita coisa. Então, você já é uma luz que já te acende ali. Nossa, estou gastando muito, preciso mudar esse meu comportamento. Estou gastando muito com vestuário. Calma aí, estou gastando muito com saúde. Então, vamos lá, tá indo muito na farmácia, por quê? Ou é o plano de saúde que subiu? Vai olhar, de repente você consegue ver um plano de saúde mais em conta, né? Então você consegue olhar e aquela luz vermelha bate ali, nossa, aqui estou gastando muito. Aqui que está o problema, o grande problema. Bacana. Chegamos ao final, né, Thiago? Teríamos aqui conversa para muito mais. Eu acho que já fica aqui o convite para uma segunda participação do Renan com a gente para falar sobre a educação financeira, sobre finanças, sobre investimentos, sobre os melhores produtos, sobre os piores produtos também, né? Aquele puxãozinho de orelha sempre na população, que isso é muito interessante. Inclusive, em um dos nossos podcasts, que é em parceria com a Fazar, o Renan participou, e aí eu estava meio de lá, estava lá na produção, na realidade, né, pro lado de fora ali, e aí eu escutei uma mocinha falando para ele, uma aluna, né, falando para ele, então a minha planilha não sei o que, acho que ela estava até investindo, fazendo investimento já, né, e aí você olha, é uma aluna que ganha um salário mínimo ali e já estava investindo. Então pegou aquilo que o Renan colocou em aula, né, nas suas conversas, enfim, ou até mesmo ali, né, durante as suas apresentações em palestras e tudo mais, e colocou isso em prática e já estava dando resultados para ela, né? E aí, acho que para vocês, assim, que trabalham, né, como assessor e tudo mais, a hora que vê um resultado desse é incrível, né? É gratificante, né? Você vê eu lembro até de quem é a pessoa e começou do zero, pouca coisa, todo mês investindo um pouquinho de dinheiro e tal, e sempre que sobra mais ela acaba investindo, mas ela já criou essa consciência da importância de você fazer os investimentos, então ela já saiu daquele problema de dívida e hoje ela é superavitária, né? Ou seja, ela que faz os investimentos, já entende dos produtos, né? Então ela manda mensagem, Renan, e esse produto tal, mas a maioria das decisões ela já entende sozinha. Então é muito, muito bacana, muito gostoso de poder
tá junto no dia a dia dessas pessoas também. Que legal. Renan, quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, inclusive deixar suas redes sociais, deixar os seus contatos, para quem se interessar aí entrar em contato com o Renan. Repetindo, assessor de investimentos, nós estamos aqui em Novo Horizonte e ele atende todo o nosso país aí, não é isso? Exatamente. Hoje, pela pandemia, a gente consegue fazer online, né? Então facilitou bastante a gente fazer os atendimentos. Tem clientes em São Paulo, Campinas, tem cliente na Armênia, né? Que é um jogador de futebol também comigo lá. Legal. E facilita muito, né? Então você utiliza as redes sociais ali, a parte de Zoom, né? Que é o que a gente acaba utilizando. Sim. E então quem tiver interesse pode entrar comigo no contato no WhatsApp, que é 99-715-7392, DDD 17. Aqui, ó, vai aparecer aqui na telinha, né? E a minha rede social é @FalcoRenan, né, que é o meu Instagram. Bacana. Muito obrigado pela sua participação, viu? Até mais. Obrigado, Alex. Obrigado, Thiago. Obrigado, Renan. Até uma próxima conversa. É isso daí, Thiago. Tudo pronto, então? Já. Planilha pronta? Aplicativo baixado? O salário já está à espera. Salário à espera para gastar, né? Para tentar cumprir com os compromissos. À espera de ele olhar para ele, né? Olha, tenha pena de mim. O esquema é o seguinte: presidente da fundação contrata o Renan para fazer educação financeira com todo mundo aqui, né? Vai ter funcionários mais felizes, pode ter certeza disso. Verdade. Porque mexe com o psicológico também dos colaboradores, né? E hoje em dia, né? Depois a gente pode até voltar numa segunda conversa, mas dia desses eu recebi em atendimento uma pessoa que infelizmente acabou se endividando com os joguinhos da vida aí, né? Com tanto tigrinho, né? E aí começa a ir mal no trabalho, não produz, enfim, uma série de outras coisas aí, que também é um assunto também que nós poderíamos trazer o Renan para falar um pouquinho sobre esse esquema do tigrinho, né? A gente fala tigrinho, mas as bets da vida aí, né? Que tem um monte daí e a galera tá se endividando, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Certo, Tiagão? Um abraço para você, até a próxima. Certinho, então até um próximo podcast. A gente aqui no Esperança Cast falando muita coisa muito bacana para os nossos companheiros, nossos ouvintes, nossos espectadores da internet. É isso daí. E você sabe, o Esperança Cast toda terça-feira, 18 horas, aqui dentro do Esperança Play no YouTube. É só você acessar aí, aproveita, já também se inscreve, ativa o sininho, sempre que chega novidades, vai receber uma notificação também. Aproveita, já vai lá no @Esperança FM também, Esperança FM no Instagram, lá tem toda a programação também do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui a Solar Pool, afinal de contas a Solar Pool está com a Esperança FM e é também patrocinadora do nosso Esperança Cast. Chegou a hora de você investir em energia solar, gerar sua própria energia e a Solar Pool está aqui em Novo Horizonte para facilitar esse processo, para te ajudar, para te assessorar nesse processo da energia solar. Olha, tem o financiamento do seu projeto com as menores taxas do mercado, excelência e também garantia em benefícios de toda a nossa grande região. Então faça o seu orçamento sem compromisso, entre em contato com a Solar Pool, o telefone está passando aqui também no seu vídeo, 17996061932, ou se quiser a loja física que fica na Avenida Coronel Junqueira 785 no centro aqui em Novo Horizonte. Solar Pool compartilhando energia. Um abraço lá para o Leandro e também para o Diego, toda a equipe da Solar Pool que está com a gente também no Esperança Cast. Até a próxima semana com mais um assunto interessante que eu tenho certeza que vai tocar aí no seu dia a dia, vai fazer uma diferença na sua vida. Um grande abraço, até mais.